Voz de Brasília completando 30 anos de existência. Hoje nós estamos em Brasília, exatamente em Brasília, e vamos entrevistar o doutor Alessandro Stefanuto, presidente do INSS. Presidente, para fazer a abertura dessa nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores um pouquinho sobre o Alessandro Stefanuto. Bom dia, Paulo. Bom dia aos telespectadores. Bom, eu sou Alessandro Stefanuto, hoje estou de presidente do INSS, mas na verdade eu sou procurador federal de carreira, sou dos quadros da Advocacia Geral da União, tenho 24 anos quase de Previdência Social, fui militar de Marinha, né? Passei pela Escola de Oficiais da Marinha, depois passei pela Receita Federal. Na Receita Federal fiquei 8 anos lá na Superintendência em São Paulo. Depois acabei entrando nos quadros da Procuradoria, na época autárquica do INSS. Na Procuradoria Autárquica eu acabei exercendo vários cargos, entre eles o de Procurador-Geral do INSS de 2011, janeiro de 2011 até julho de 2017. Depois saí do país, acabei ficando estudando, fazendo mestrado em Portugal e Itália sobre Previdência. Retornei um pouco antes da pandemia, fui o chefe do jurídico do Conselho de Recursos da Previdência Social, e aí com a vitória do presidente Lula, acabei retornando aos quadros na transição. Eu fui coordenador da transição na parte de Previdência Social, depois vim para o INSS novamente, acabei sendo diretor de orçamento, recursos e logística, e engenharia, e aí um pouco mais de 60 dias, tive o privilégio de ser convidado pelo ministro Lupe para assumir a presidência do INSS. Agradecemos ao senhor por estar nos recebendo aqui no seu gabinete, né? E dizer que o governo tem acertado em colocar pessoas que conhecem o que estão fazendo, né? Porque trabalhar com Previdência Social e INSS não é para qualquer um, né? A Previdência é um assunto complexo, um assunto de longo prazo. Todas as pessoas que são filiadas à Previdência pagam a Previdência por 30, 35, 40 anos. É uma formação ao longo do tempo, né, da carreira da pessoa, e é um investimento de longo prazo. Então, também, quando você trata de Previdência, você tem que ter profissionais que estejam absolutamente conhecedores do tema. É um tema complexo, um tema com profundidade, e que merece certamente uma atenção especial, porque é a vida das pessoas, né? A pessoa, quando chega na sua fase mais madura, que já as condições de trabalho, as opções, as oportunidades de trabalho diminuem, é quando ela está chegando na época de se aposentar. E se ela não tiver tido, ao longo desses anos, uma equipe, um pessoal que cuide dessa aposentadoria dela, e o INSS faz isso, ela pode estar em dificuldades, né? E mesmo durante a sua vida de contributiva, é natural que nós podemos adoecer, que nós podemos ter eventos da vida, que é natural, e lá vai estar a Previdência para cobrir essas intempéries da vida. Então é natural que a gente espere que a Previdência tenha nos seus quadros, e tem. A Previdência tem os quadros, talvez, eu arrisco dizer, mais preparados da administração pública por conta da sua missão, que é uma missão difícil, mas bastante prazerosa. Essa entrevista com o Dr. Alessandro vai ser uma entrevista técnica, tá? Você que está procurando se aposentar, que tem algum benefício, alguma coisa, você fique conosco até o final, porque o Dr. Alessandro vai explicar com detalhes algumas coisas que estão acontecendo nesse, posso dizer, o novo INSS? A gente primeiro, Paulo, obrigado da generosidade, mas a gente primeiro quer chegar e atender os brasileiros no prazo legal de 45 dias, que a meu ver é excessivo. E por que é excessivo? A Previdência, como seguradora que é, de cobertura, Previdência Social, de cunho social, absolutamente de caráter solidário, ela não pode permitir que um brasileiro, quando adoece, quando precisa de um auxílio, hoje chama auxílio incapacidade, mas chamava auxílio doença antigamente, e muitos brasileiros ainda falam ficar na caixa. Quando a pessoa se adoece e está incapaz para o trabalho, ou qualquer outra situação de vida, ela não pode ficar mais de 30 dias sem receber, porque senão os boletos começam a chegar. É escola, é aluguel, quantos brasileiros não alimentação e tudo mais, ou seja, as coisas de primeira necessidade dessa pessoa começam a faltar. Então, até o prazo de 45 dias, que é o prazo legal, e nós estamos trabalhando para em 31 de dezembro estar novamente o nosso atendimento em 45 dias, ele é um prazo, ao meu sentir, que deveria ser
30 dias. Mas a gente não precisa que a lei imponha 30 dias para a gente chegar em 30 dias. A gente tem que trabalhar. Então, para o ano que vem, esse novo INSS que você bem colocou, eu quero chamar de novo INSS para o ano que vem, na verdade é um resgate. Resgate da humanização do INSS e das suas ações. Nós não podemos desumanizar como foi desumanizado o INSS ao longo de anos. Sucateado, colocado de lado. Por quê? Não é mais um número, não é um CPF. Cada brasileiro que recebe um benefício nosso, ou que vem a receber, é uma pessoa, com o seu sentimento, com as suas dores, com as suas dificuldades. Então a Previdência, ela tem que entregar um benefício em 30 dias para que as pessoas não tenham as dificuldades, que já são muitas dos brasileiros, aumentadas. Então, para o ano que vem, a determinação do ministro Carlos Lupe, do próprio presidente Lula, é que a gente alcance 30 dias, independente da lei. Lei você pode colocar o prazo que quiser, na lei cabe tudo. Mas o que nós temos que fazer é, na prática, que os brasileiros, quando peçam o benefício do INSS, em 30 dias, ele esteja recebendo. Porque se ele não estiver recebendo, ele começa a passar dificuldade. E aí a tal da desumanização. Humanização é colocar no centro de todas as preocupações o ser humano. Quando a gente tira e coloca os processos, a fila, o tamanho da fila, o problema não é só o tamanho. O problema é o tempo que eu atendo essa fila. Porque veja, nós atendemos por mês, atualmente, na casa de 900 mil a 1 milhão de requerimentos. Então, uma fila de 1 milhão e 600 é um mês e meio. Mas o problema não é ter uma fila que é uma vez e meio atendimento, duas, essas explicações técnicas. O problema é que cada brasileiro que entra no INSS saia com o seu problema resolvido em 30 dias. Esse é o novo INSS. E é um INSS que já foi assim, viu? Eu trabalhei aqui no INSS, o tempo que eu era procurador-geral, e nós chegamos a alcançar essas medidas. Infelizmente, por uma série de razões, isso não continuou, a gente vai resgatar. E mudar também, mudar o aplicativo, mudar o meu INSS, melhorar a linguagem, chegar mais nas pessoas, de alguma forma repovoar as agências do INSS, que depois da pandemia diminuiu muito o atendimento, mas as pessoas, tem muita ainda gente do nosso povo que quer ser atendida na agência, e a gente não pode limitar, né? Eu ia perguntar justamente para o senhor sobre isso, né? Porque a gente sabe que o INSS hoje está com um déficit de funcionários muito grande, né? Por que aconteceu isso e qual a solução que o senhor vai programar para resolver isso daí? No primeiro governo do presidente Lula, retomou-se os concursos para o INSS. E nós chegamos a ter, em determinado momento, quando eu era procurador-geral, 40 mil servidores, 42 mil. Hoje temos um pouco mais de 18 mil. Menos da metade. Menos da metade. Isso aconteceu por várias razões. Aposentadorias, ida para outros concursos mais atraentes e tantas outras coisas que, com o tempo que a categoria vai envelhecendo. E vai chegando o tempo de se aposentar, reformas às vezes assodadas, ameaçando o servidor público, todas aquelas coisas que acontecem muitas vezes em momentos de desumanização das reformas. Isso faz com que anime servidores que estavam com o tempo para aposentar, estavam com a idade para aposentar, que trabalhavam aqui, que fossem embora. Hoje o quadro é de 18 mil e pouco. O presidente Lula já tinha autorizado 1.000 servidores serem ingressados do concurso que está em andamento. Esses 1.000 já estão trabalhando somente para atendimento ao público no sentido de julgamento de processo. A ministra Esther, há uma semana e meia atrás, não na sexta-feira passada, mas na outra, autorizou a pedido do ministro Carlos Lupe mais 250, que nós já vamos começar o treinamento, que tem uma segunda fase do concurso, e tem ainda 1.800 mais ou menos remanescentes, 1.700, 1.800, que para o ano que vem nós pretendemos pedir ao governo que a gente possa aproveitá-los e aí repor o quadro, chegar mais ou menos a 20 mil servidores. E todos esses servidores, em sua maioria, quase totalidade, irão para a linha de frente, para julgamento de processo. Então esse pessoal que está concursado, pode acender a luzinha lá que podem ser chamados para... Se depender da gente, de mim, claramente, a gente optou em não fazer um novo concurso e aproveitar esses candidatos, porque é mais rápido, é mais eficaz, pode acender a luz. Sim, terão na gente, tanto em mim como no ministro Carlos Lupe, alguém que seja pelo interesse público primário, que é o interesse de ter um julgamento mais rápido dos processos, como também das pessoas, né, que estão ali na fila, que passaram num concurso com mais de 1 milhão de pessoas, um curso difícil, de serem aproveitadas. A gente, claro que depende de orçamento, depende das medidas, né? A gente não pode só ter o desejo de ter o mundo ideal, mas eu acho que é uma boa chance deles serem aproveitados. Olha que notícia boa para você, que é concursado do INSS, hein? Que coisa boa.
O doutor Alessandro Stefanuto não falou, mas ele é advogado também formado pelo Mackenzie. Sou. E eu tenho grata satisfação, meus filhos, eu tenho 2 filhos pequenos que estudam no Mackenzie desde o princípio, e essa semana passada eu estive no Rio de Janeiro visitando o reverendo Isaías Souza Maciel, um dos fundadores do Mackenzie, 98 anos de idade, atuante. Sim. E não quer aposentar, viu? Está trabalhando lá com afinco. Então, mandar um abraço para a diretoria do Mackenzie aqui de Brasília, de São Paulo, do Rio, né? Isso, eu cursei Direito na honrosa Faculdade de Direito da Universidade de Mackenzie, em São Paulo, a partir do ano de 94, 95, 96, 97, 98, né? São 5 anos. Já estava nos quadros da Receita, um curso fantástico, muito bem dado o curso. O Mackenzie é uma universidade de primeiro mundo. Eu queria mandar um abraço para toda a direção, para o reitor, para todos os reverendos que compõem, né, o quadro superior de administração da Universidade de Mackenzie. Eu tenho orgulho de ser mackenzista. Sou pouco atuante, deveria ser mais, mas por conta das atribuições a gente acaba não sobrando tanto tempo. Mas eu recomendo, acho que o Mackenzie cumpre um papel importantíssimo. Lá em São Paulo tem grandes faculdades, você tem de Direito. E agora temos aqui em Brasília. E aqui em Brasília também. E aí nós temos em São Paulo uma disputa grande, uma das melhores, para mim a melhor faculdade de São Paulo. As outras vão ficar chateadas comigo, mas eu não posso deixar de dizer que o curso de Direito do Mackenzie fez toda a diferença para mim. Imagino. E o senhor, nesse período, tá dado o recado aí para os mackenzistas, então, viu? Fiquem firmes, doutor Ézio também, que é lá o presidente do conselho. Presidente, e agora nós vamos entrar na parte técnica. Eu gostaria que o senhor falasse para nós como é que está o INSS hoje. Vamos botar o dedo nessa ferida aí, né? Isso. Nós recebemos uma casa onde você não tem mais processos físicos, não é? Mas são os processos todos digitais. Temos uma fila atualmente de 1.620.000 brasileiros aguardando a sua resposta. Não é só perícia, mas aguardando a resposta. 1.620.000 brasileiros. Quase 2 milhões aguardando uma resposta quanto ao seu requerimento. Mas por que acumulou tanto? Chegou tanto nesse número tão alto assim? Eu acho que essa perda de número de funcionários, essa visão não mais de humanizada, de esclarecer o segurado dos seus direitos, etc., você acaba criando condições de ter fila, de mostrar que o INSS não presta, que o INSS é ruim. E me parece que naquele momento histórico queria-se demonstrar isso, que a Previdência Pública é uma porcaria, que ela não é. E o que não é verdade. Nós pagamos em dia 38 milhões, aproximadamente 38 milhões e 500 mil brasileiros. Uma folha anual de 900 bilhões de reais. Em dia. Atendemos, pelo aplicativo Meu INSS, mais de 50 milhões de acessos. Atendemos no nosso 135 8 ou 9 milhões de brasileiros, a depender do mês. E atendemos mais 1 milhão, 2 milhões nas nossas agências. Então o INSS é muito grande, faz muito, mas qualquer 1% que a gente fale é muita coisa. É verdade. E óbvio que é para aquele brasileiro que está nos assistindo, aquele brasileiro que teve uma resposta errada do INSS, que teve um atendimento ruim, não importa se a gente atendeu todo o resto dos brasileiros bem, ele tem razão, porque para ele foi ruim. E isso, quando você começa a não ter concurso, você começa a não reforçar os quadros, você começa a querer que se resolva as coisas só com pagamento de bônus, você desumaniza o atendimento, você cria um caldeirão com tantos temperos para dizer que o INSS é uma porcaria. O INSS não é uma porcaria. O INSS pratica a política pública mais importante da República, que é a proteção das pessoas que chegam na melhor idade, proteção daqueles que tiveram um acidente do trabalho, daqueles que tiveram um acidente em casa e precisam ficar sem trabalhar, esses infortúnios. O INSS é muito importante. Na natalidade também, quando nasce a criança, a mãe ou o pai ficar afastado para poder, em favor da criança, naqueles primeiros meses, estar junto com a criança. Todas essas coisas que são do ser humano, da nossa existência, estão cobertas pelo INSS. E no momento que você começa a desqualificar, a colocar que é melhor você investir num fundo de investimento, comprar ações, do que entrar no INSS, você cria um caldeirão de condições para que uma geração não acredite no INSS. E é essa geração que paga a geração que está aposentada. É o regime de repartição, não é? Solidário. Quando alguém faz isso, às vezes por interesse econômico, às vezes por interesses legítimos,
ele não percebe o mal que está fazendo em desestruturar um modelo. Modelo que funciona no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por mais que seja o país mais capitalista do mundo, ele tem um regime de repartição lá. Né? O único país que tem um regime de repartição, de não repartição, só capitalização, é o Chile, e todos nós sabemos o desastre que tem sido as pessoas que têm chegado na idade de se aposentar e não têm condições de se aposentar, porque os recursos que lá foram depositados não são suficientes. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor, comparativo do Brasil com o resto do mundo, mas o senhor acabou de responder, né? O Brasil é o mesmo sistema que tem em Portugal, que tem na Espanha, que tem na França, que tem na Itália, nos países na Alemanha, todos os países da Europa Ocidental usam esse sistema. Os americanos têm um regime de repartição também. Na América Latina, aqui também, a maioria dos países, exceto o Chile, que tem uma experiência, ao meu sentir, desastrosa, no sentido de proteção dos idosos. Não é? É uma opção do país, é uma opção de se capitalizar, desses valores poderem desenvolver o país, o que é muito legal, mas com um custo muito alto às pessoas que se envelhecem. E o mundo está envelhecendo. Então, previdência devia ser a preocupação maior de todos. Está envelhecendo e a idade média está subindo, né? Tá subindo. E o Brasil, particularmente, eu pude estudar isso ainda nos meus estudos na Itália. O Brasil é a Itália, é o Portugal, mas especialmente a Itália de 30 anos atrás no que toca a envelhecimento. Ou seja, problemas que os italianos passaram e passam, nós passaremos. Com duas diferenças. A primeira é que nós estamos envelhecendo mais rapidamente do que os italianos envelheceram no pós-guerra. E a segunda, eles e alguns países alcançaram o primeiro mundo em termos de nível econômico e social. Nós não. Então nós vamos ter mais dificuldades ainda, porque você diminui a massa de trabalhadores que contribuem, porque você vai ter mais idosos do que jovens, e vai ter dificuldade no financiamento. Tem várias formas de resolver isso. E não é acabando com a Previdência, não é acabando com o INSS. A primeira forma é melhorar a produtividade. Se nos anos 50, 60, 70, um trabalhador produzia $1 com uma energia, hoje com essa mesma energia tem que produzir 1,3, 1,4. E é um problema grande do brasileiro. Nós temos dificuldade da produtividade melhor. Com a produtividade melhor, que é uma das razões que a Alemanha conseguiu diminuir o desequilíbrio da sua aposentadoria, do seu regime, você vai ter condições de ultrapassar essa fase até que estabilize. Não é? Porque hoje o Brasil já saiu do bônus demográfico. Isso o IBGE mostra, estudos mostram. Então nós vamos entrar, eu não gosto de falar ladeira abaixo, porque parece que é uma coisa ruim, nós vamos estar descendo agora com menos jovens e mais idosos. E vamos virar um país de idosos. Não vai ser mais, o Brasil não é mais o país do futuro, o Brasil é o país de agora. E esses idosos demandam o quê? Atendimento público de previdência e saúde. Por isso é tão importante, a partir de hoje, você que é jovem, você que está estudando para concurso, você que está aí tentando lutar, tentando ocupar seu espaço, e não é fácil, a gente reconhece, contribuir para a Previdência Social. Não entre nesse papinho de vendedor de plano de capitalização, de vendedor de investimento, que depois toma todo o teu dinheiro. Não entre nesse papinho. Pague o carnezinho, pague lá a contribuição pequena que é, para quando você ficar mais velho, você não se arrepender de não ter pago. Entendeu? A vida contributiva tua começa agora. Vocês, meninos aí, meninas, devem ter atenção. Quando vai falar de previdência, não acha que é assunto de velho, não, é assunto de jovem. Vocês devem estar atentos. Tá dada a aula aí para você, hein? O senhor está dando uma aula, na verdade, né? Porque o Brasil é o de agora, né? O que vai acontecer amanhã está acontecendo hoje. E com esse negócio da inteligência artificial e essa mudança da internet, essas coisas tudo, acontece tudo muito rápido, né? Então tem que estar atento para isso mesmo. Tem que estar atento e o momento é agora. Se você não começar a contribuir desde jovem, você, quando estiver mais velho, todos nós envelhecemos de maneira diferente. Alguns chegam lá inteiros, outros nem tanto. Como é que você vai, naquela época, bater na porta do INSS se você não contribuiu? É verdade. Aí você vai achar ruim que o INSS é ruim, é não sei o quê, mas na verdade o erro, o equívoco é lá atrás. E não é um erro teu, da sua geração. É que nós, atualmente, vivemos mais do imediatismo, das coisas rápidas, da inteligência artificial, como o Paulo colocou, disso. Mas alguns direitos são construídos ao longo de décadas. E você deve começar a construir o seu, para não depois passar necessidade. Muita gente, a média de valor dos benefícios é baixa. São R$ 1.700
mas é o possível. E a gente sabe que em muitas cidades, muitos rincões do país, esse benefício pago hoje é o que ajuda inclusive a família. Muitas vezes o senhor, o velhinho, e eu estou chamando de velhinho carinhosamente, que hoje recebe benefício do INSS, ajuda a sustentar a casa, ajuda nas despesas diárias. Então imagine se ele não tivesse contribuído, não tivesse trabalhado e contribuído, né? Então a mesma coisa, pensem em vocês que são jovens, passam a contribuir, se preocupem com o tempo de contribuição, porque cada vez mais, com o envelhecimento da população, mais tempo vai se exigir. E aí você vai estar com 60 anos, 65 anos, e aí com pouco tempo de contribuição. O direito previdenciário começa quando a gente nasce, já tem o salário maternidade, hoje natalidade. Depois, quando nossos pais, a mãe, o pai, qualquer tipo de família, né? Nós temos novas formas de família hoje em dia, adoecem, está lá de novo o INSS cobrindo, senão você não poderia nem comer direito, porque é essa renda que vai substituir. Então o INSS faz parte da vida dos brasileiros. Dia a dia, nós estamos lá. Queremos melhorar, queremos chegar nos 30 dias, queremos ter um monte de coisa, ter um monte de sonho que nós temos que planejar, trabalhar, suar para chegar. Nós vamos chegar, mas não esqueçam isso. Contribuam. O momento é agora. O momento é agora, vamos trabalhar. E vamos contribuir. E agora, voltando lá na fila de 1.600.000 e tantos mil, como é que o senhor está diminuindo essa fila e o que o senhor vai fazer agora de novo, né? Vamos entrar na parte técnica, que é o que o senhor veio para cá para fazer essa mudança, com toda essa bagagem, essa experiência que o senhor tem. Olha, nós recebemos há 60 dias atrás a fila praticamente 1.900.000, né? Ela caiu pouco. Eu queria ter chegado a 1,5 milhão, né? Vamos ver quanto é que fecha os resultados no dia 30 de setembro. Mas nós recebemos já alguns instrumentos. Quase 20%, né? Mas recebemos alguns instrumentos importantes. Sim. O primeiro instrumento importante é o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, em medida provisória editada pelo presidente Lula, dias após eu assumir aqui. Esse programa tem dado efeito, tem feito bastante, mas por outro lado nós estamos recebendo mais requerimento. Nós tínhamos, em média, 750.000, 700.000 requerimentos mês, o que é muito. Nós estamos batendo, mês passado, agosto, que agora já acabou setembro, mês de agosto nós tivemos mais de 1 milhão de requerimentos. E mês passado, pelos números que eu estava lendo, vindo para cá, 900 e poucos mil. Isso tem se tornado uma média. Então o número de entrada também aumentou. Mesmo assim, nós temos tido sucesso em diminuir. Mas isso é uma medida paliativa, uma medida não estruturante. Medida estruturante também, as nomeações que o presidente Lula autorizou no concurso, não é? E o ministro Carlos Lupe. Tanto os 1.250 agora e tudo, se der certo, se Deus quiser, ano que vem mais de 1 milhar ano que vem. Esse número é muito importante para repor o quadro, para que a gente tenha condições de fazer o básico e atender em 30 dias. Temos também um estudo no Ministério, porque não é uma matéria própria da INSS, que vai entregar provavelmente um concurso para perito médico. Perícia médica hoje é o nosso maior gargalo. E aí dentro disso nós também bolamos outro instrumento muito importante para que a gente diminua a quantidade de perícias a serem feitas. Que você, brasileiro, possa, com seu atestado médico, ter requerido o seu benefício e concedido, sem passar por uma perícia. Então aqueles benefícios, claramente é o auxílio-doença, o auxílio-incapacidade, que vão até 180 dias, e eles não são benefício permanente, ou seja, não é uma aposentadoria, não é um BPC-LOAS, são benefícios rápidos que a gente chama, a pessoa ficou doente, quebrou um braço, eles poderão ser feitos mediante a apresentação do atestado médico. É o tal do ateste médico. Esse ateste médico vai possibilitar cair o número de perícias necessárias e eu utilizar meu efetivo de peritos para as perícias necessárias. E aí equilibrar o jogo. Porque hoje o jogo está desequilibrado. Eu ainda tenho um aumento da necessidade de perícias, mesmo com o programa de enfrentamento à fila. Então é um projeto estruturante, já tem demonstrado sucesso, a população tem trocado o atestado médico a perícia presencial pelo ateste médico, e a gente espera nos próximos meses diminuir bastante a necessidade de perícia e a fila cai naturalmente e chega no número, não o número de fila, Paulo, mas o número de dias para ser atendido. Eu posso ter até 10 milhões de pessoas naquele mês. Contanto que eu atenda todas em 30 dias, estamos bem. O problema não é ter 1,6 milhão, o problema é ter uma pessoa
que fica 3 meses para receber seu benefício. É difícil. Porque, mas é uma pessoa só, mas essa pessoa tem a vida destruída. E aí a desumanização. Quando eu não ligo e só vejo números. Eu preciso alcançar todos os brasileiros. E não acho que eu vou fazer isso em pouco tempo. Mas eu vou alcançar todos os brasileiros. O INSS vai voltar a ser um órgão público de orgulho para os brasileiros. Presidente, a nossa agência está fazendo 30 anos, né? Trouxe até a canopla aqui do microfone, mas não usa mais, né? Que agora é tudo pequenininho, né? Mas estamos fazendo 30 anos e nós fazemos o Anuário Brasileiro de Economia, Turismo e Meio Ambiente, que eu já mostrei para o senhor. Claro. Mostrar ali para as câmeras. Que a entrevista do senhor vai ficar aqui também. Agradeço. Vai ficar também na internet. E eu trouxe, aqui nós descobrimos nós na publicação de 2012, onde a gente tem a Previdência Social aqui se manifestando na publicação, né? Isso então, aí. Quer dizer, a história tá ligada. dessa publicação. E agora eu queria, primeiro, de novo, agradecer ao senhor, né? Porque quando o presidente sentou aqui, ele já chamou o secretário, já tem uma reunião lá, o ministro Carlos Lupe já está aguardando ele lá para a reunião. Mas agradecer ao senhor, e mais uma vez o senhor já deu o recado, né? Mas eu vou deixar aberto agora aí para o senhor falar para o público, para o Brasil, para os jovens, para os idosos, para todo mundo aí, o que esperar do INSS para os próximos meses aí. Isso, o INSS nos próximos meses não é só uma empolgação, não é só um otimismo. Obviamente que a gente sempre reputa a Deus, eu que sou um homem que tenho a minha fé, mas a gente terá um INSS com uma fila de 45 dias até dezembro, estamos trabalhando para isso, mas o mais importante é ano que vem ter um novo INSS com mais servidores, com um 35 funcionando diferente, que é o nosso atendimento telefônico, e teremos também um novo método de fazer o atendimento do benefício por incapacidade, que já está funcionando, mas ainda são poucos, nós temos que aumentar o número de usuários. Então você, brasileiro, que vai ligar para o INSS ou já tem marcado uma perícia médica, dá uma olhadinha naquele atestado médico que você deixou na gaveta ali embaixo da televisão, ou no quarto, no criado mudo, aquele atestado médico. Você pode facilmente fazer esse atestado médico, excluir a sua perícia e você ter o benefício concedido sem ter que sair de casa. Isso é o mais importante. Porque sabe, Paulo, o brasileiro, a gente está acostumado, eu que sou paulistano, estamos acostumados aos grandes centros, onde tudo é um pouco mais fácil. Mas se você vai para o Mato Grosso, eu estava conversando outro dia com a deputada Flavinha, você vai para o Mato Grosso, as distâncias são 300 km, 400 km. Então a pessoa que machuca o pé, quebra o pé, tem que se deslocar 300 km para fazer uma perícia. Chega lá, por alguma razão não teve a perícia, ele volta mais 300 à toa, com o pé machucado. Isso tem que acabar. Como é que acaba com isso? Um trabalho, dedicação e, acima de tudo, técnica. Tem que ser técnico. E o atestado médico vem para isso. Nós temos que inverter a ordem. O brasileiro não é uma pessoa desonesta por definição. Nós não somos mais honestos ou desonestos que qualquer país do mundo. Nem o europeu, nem o americano, nem qualquer latino-americano. Nós somos uma sociedade boa, feita de pessoas boas, e não é porque você tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que vão tentar fraudar, que você vai impor a todas fazer a perícia. Não faz sentido isso. Normalmente a pessoa que vai lá com o atestado está dentro dos parâmetros. Óbvio que o ateste médico não é uma porta aberta. É visto se o médico existe, é visto se o médico é vivo, se o médico não está suspenso, se o CID da doença bate com o que aconteceu. Isso é visto. Isso não é a conformidade que a gente chama. Mas eu não posso deixar de lembrar que esse brasileiro do Mato Grosso, ele vai tirar uma foto do atestado, fazer o agendamento dele, sobe pelo nosso atendimento do meu INSS, de casa. Saiu lá do SUS, do médico do SUS, chega em casa, faz isso. O que acontece com isso? O seu pedido vai ser verificado. E se não der certo o atestado? Às vezes vem um erro no atestado. Não tem problema. A sua perícia que já estava marcada, continua valendo para aquela data. Né? Não é? Você não perde a perícia, entendeu? Você não perde a fila. Então, acredite no atestado. Claro, quando você for fazer, o médico for fazer o atestado, ele não precisa fazer nada diferente. O atestado é o mesmo que o médico faz. Só ter a atenção do médico assinar, do CID, que às vezes o médico na correria não põe. E aí o brasileiro pode ver isso com mais calma. Mas é o mesmo atestado. O atestado deu conformidade, o benefício é concedido. Até 180 dias. Isso é uma mudança radical e, graças a Deus, chegou no Brasil também. Que coisa boa.
Parabéns, presidente, por o senhor ter assumido aqui esse posto aqui do INSS, que é a mola mestra para quem daqui uns dias vai estar se aposentando ou para que tenha alguma necessidade de uma desventura aí de poder ter que usar o serviço do INSS. Quero agradecer mais uma vez ao senhor e antes de encerrar eu quero fazer uma pequena homenagem pelo tempo que o senhor dispensou aqui para nós. Eu que agradeço. Eu estava esquecendo aqui da gente pedir lá ao pessoal para acompanhar, né, no YouTube, compartilhar, né? Claro. Agradecer lá ao Luiz da LM Comunicação Visual, que tem nos patrocinado aí também. E dá um like, né? E dá um like, compartilha e dá um like. Comenta também. E agora eu vou fazer uma homenagem para o senhor, que é o diploma para é um diploma de honra ao mérito, né, que é a editora Voz de Brasília, o Instituto Brasil Just, que é o instituto também, que a doutora Dejanete é presidente. Legal. Confere o presente diploma ao presidente do INSS, Alessandro Stefanucci. Seu nome, o senhor conhece bem a Itália, o seu nome, o seu sobrenome é italiano. Muita macaronada. Muito, meu nome é italiano, nossa família vem do Vêneto, da região de uma pequena cidade que chama Gruaro, fica a 50 quilômetros de Veneza. Óbvio que eu tenho minha família lá ainda, frequentei muito lá no período que fiquei na Itália, mas temos mais ou menos 23 famílias que migraram da Itália para o Brasil e que hoje estão aí pelo Brasil, né? Somos ítalo-brasileiros. De vez em quando consegue reunir para fazer nos reunimos, temos as nossas confusões, como toda a família, né? E também na Itália, né? Quando eu posso, eu devo estar indo ano que vem nas férias alguns dias, eu sempre passo lá. A gente tem muito orgulho da nossa origem, como qualquer como o pernambucano que foi para São Paulo, o baiano que foi para São Paulo, todos eles, os filhos nascem lá, viram paulistas, mas não perdem a ligação com o seu estado. A mesma coisa a gente, claro, né? Não perdemos a ligação lá com a Itália, um país maravilhoso, país que o Brasil, né, claramente tem relações especiais, né? O meu sobrenome é Fayad, é lá da Síria, do Líbano, né? E tem uma cidade que chama Fayad lá no Líbano, que meu primo doou lá um terreno grande para treinamento militares, né? E foi homenageado com essa cidade lá. Bom, então, Alessandro Stefanucci, pela sua entrevista para este documentário Brasília 30 anos, Voz de Brasília 30 anos. A doutora já assinou e eu vou assinar aqui também, para que o senhor possa mostrar ali para as nossas câmeras. Agradeço, Paulo. Agradeço a professora Tirar aqui, que tem mais uma homenagem ainda. Agradeço muito. Vou enquadrar, vou colocar em casa. Agradeço. Para nós é sempre importante. Eu que agradeço a oportunidade de falar com os brasileiros, a audiência tua, né, me aproveitar do teu prestígio para poder passar uma notícia, uma mensagem aos brasileiros. Eu que agradeço, eu que deveria te dar um diploma. Te agradecer. Muito obrigado. Obrigado, senhor. E tem mais um troféu também, que é o dos 30 anos também. Você está me acostumando mal, hein? Que esse aqui o senhor vai mostrar lá para a câmera também. Obrigado. Olha aí, tá aqui nosso troféu. Fica para o INSS que merece todo o nosso apoio, todo o nosso respeito. E certamente a nossa passagem aqui, em algum momento, vai se encerrar, como é do ciclo da vida. O INSS fica, mas é importante que todos saibam que o INSS é de todos. O INSS é de todos os brasileiros. Obrigado, Paulo. E assim nós vamos encerrando aqui essa entrevista com o Dr. Alessandro Stefanucci para esse documentário Brasília 30 anos, com essa aula técnica que ele deu aqui. Agradecendo a você por assistir, para compartilhar aí no YouTube, curtir, né, comentar. E vamos em frente. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Fiquem com Deus, um abraço.